Olá, pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Estou aqui mais uma vez gravando mais um testemunho para edificar a tua vida, em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar com seus amigos, com suas amigas, até com as inimigas, tá bom? Porque a salvação, minha filha, tem que Chega para vir para todos. todos, em nome de Jesus. Estou aqui com a irmã Aline Santos, que veio compartilhar conosco hoje o seu testemunho. Amém, amém, né? Exatamente isso. Amém. Glória a Deus. Pode se apresentar se você quiser. Gente, né? Aqui é a Aline Fique à Santos. vontade. Eu falo porque aqui em Portugal o apelido é o último, né? Sim. E lá no Brasil é Aline Lucindo. Aham. Estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre a minha experiência com Deus, um testemunho também que marcou muito a minha vida e que possa realmente, né, edificar a vida de cada um que busca, que reconhece que Deus ele é único, suficiente nas nossas vidas. E é isso, nós estamos aí para poder cada vez mais estar caminhando. Independente Amém. das lutas, vamos para Não. cima mesmo, né? É justamente. Amém. Aline, nos conte um pouquinho da tua vida, da tua caminhada com Deus, das suas experiências que você teve. Então, né, a minha vida com Deus, ela é tudo muito recente. Mas para Deus eu acho que não é muitos anos ou poucos Não. anos. Deus, nossa, ele conhece e quer conhecer cada vez mais nosso coração. Mas eu caminho desde a pandemia que a situação começou a ficar muito complicado para todos. E eu comecei a perceber, desde uma promessa que eu tinha recebido, por volta dos meus 13, 14 anos, numa igreja, foi que eu percebi que Deus realmente já estava ali, como se diz, né? Agora minha filha é minha e é a hora de eu buscar ela para Glória a poder estar Deus. caminhando junto comigo, porque senão eu ficaria mais tempo perdendo ali da minha vida, né? São 30 anos perdido, entre aspas, porque eu vou falar uma coisa para você. É só Deus mesmo. Esses meus 3 para 4 anos é só o Senhor. Porque enquanto a gente está no mundo, a gente acha que o mundo nos oferece tudo e não oferece nada. O mundo ele é vazio, o mundo você vai para os melhores lugares do mundo mesmo, no sentido de festa, no sentido de pessoas. E quando chega em casa, muitas das vezes eu chegava em casa, era um vazio, era uma tristeza. Me deparei várias vezes chorando sozinha no meu quarto e não entendia por quê. Porque eu não tinha presença, porque eu não É. tinha Espírito Santo caminhando na minha vida, porque eu não tinha aceitado Jesus ainda na minha vida, porque eu não conhecia a palavra. E só depois que você caminha, entende que você vai realmente conseguir enxergar. Não é relacionamento, não é amizade, nada. É só Jesus É Cristo, verdade. mesmo que nos completa. As outras coisas, ela vem com consequência, né? Tudo vem com consequência. Deus ele vai vendo o seu coração, vai te conhecendo, você vai tendo intimidade e ele vai te entregando de acordo com o que ele quer realmente que você caminhe no propósito. Né? Porque senão, caminhei muito, fiz muitas coisas, mas da minha vontade. Nunca foi concluído, porque nunca foi a vontade de Deus. Eu falava, Deus, mas nada eu concluí na minha vida. Já orei, já perguntei para Deus se era da vontade dele. Consultei o Senhor? Não, eu nunca fiz isso. E só depois que eu aprendi que hoje realmente eu falo, Senhor, vai em frente. Vem comigo, Espírito Santo, no meu dia, ou qualquer coisa que eu vou fazer, já convido, já chamo a presença dele, já oro de manhã, já faço meu devocional, para poder todos os dias, esse Deus que me escolheu, que nos escolheu, tá todos os dias caminhando e nos direcionando, né? Para a gente não Glória a ficar Deus. perdido no mundo Sim. mesmo, né? A vida sem sentido. Que a vida sem Deus, ela é sem sentido. É. Você passa tempo, passa e nada é concluído, né? E é isso. É verdade. Você estava me contando aqui que teve uma experiência, né, com uma amiga no hospital e tal. Nos conte essa experiência. Sim, gente, vamos lá. A experiência que eu tive, né? Que foi uma experiência com Deus, foi muito marcante na minha vida e eu creio que foi também o batismo mesmo do Espírito Santo na minha vida, porque a gente às vezes, por falta de conhecimento, acredita que o batismo é só nas águas. Não, e o batismo ele tem que ser feito pelo Espírito Santo porque sua vida não muda.
batizar nas águas não é uma mágica. Vou batizar, Não, Deus vai fazer. Aconteceu tudo não. lindo. E assim, quando eu conheci a palavra, aprendi a orar e comecei a caminhar, eu sempre falava que eu queria ser batizada com o Espírito Santo, porque eu sempre achei isso muito lindo. Mas não é só um lindo de ser bonito batizado, é o que você sente verdadeiramente, é o que você entrega para Deus, é o que Deus ao nível de tipo você não precisar ir na igreja esperar que alguém venha falar com você. E sim, Deus, todas as vezes que você buscar, a resposta nem sempre é imediata. Mas Ele mesmo vai te falar, Ele mesmo vai te confirmar, Ele mesmo vai te direcionar. Eu aprendi isso nessa minha caminhada. E com essa experiência que eu tive, né, foi uma amiga minha, ela passou por um momento muito delicado, né, porque um pouquinho depois, finalizando o processo da pandemia, ela estava de férias com a família. E eu lembro que nesse período que ela estava de férias, ela estava com a Laura e a Laura começou a caminhar. Então a Laura começou a dar os primeiros passos e a Aniele, no caso, nessas férias, sentiu uma dor de cabeça muito forte. A Laura É a filha é a dela. filha. É a filha dela. E essa dor de cabeça, a Aniele teve um desmaio, teve um atendimento de início ali no próprio onde ela estava ali, né, um atendimento clínico, e depois caminharam ela para o hospital. Eles acharam que era Covid, intoxicação alimentar, e não foi. Era uma doença que ainda ela também não tinha conhecimento dessa doença. E com o tempo, esse processo ali, que ela ficou 17 dias, um dos dias, né, o marido dela me ligou, eu estava trabalhando já, o marido dela me ligou e chorando muito, falando que a Aniele parou de andar. Eu, como assim? A Aniele parou de andar, Lucas. Ele não sabia muito me explicar, porque ele também estava muito abalado. O Lucas estava muito. Era muita informação na cabeça do Lucas para poder entender todo aquele processo de início, aceitar aquilo, porque quem conhece esse casal que eu falo, né, a Aniele e o Lucas, é um casal novos, que batalharam muito. Tudo que eles têm hoje é com muita luta, muita garra e determinação, e com Deus sempre caminhando com eles. E eu falo que chega a ser exemplo para muitos, sabe? Admiro muito a pessoa deles. E quando ele me liga, eu fiquei um pouquinho chocada, porque ele fala que ela não anda. Eu imaginei que a Aniele tinha caído de algum lugar, alguma coisa assim. Falei, eu estou trabalhando, ó, do almoço a gente fala um pouquinho melhor. Tudo bem. Consegui ligar, e nesse período que eu liguei, eu lembro que eu coloquei o Salmo 91. E o Lucas tinha passado para a Aniele e falou, Anne, a Aline está aqui na ligação. E eu falei com ela do Salmo 91, falei que ela ficaria tudo bem. E depois ela veio me dizer, né, a gente conversando, ela falou, engraçado, amiga, quando o Lucas te ligou e ele põe a ligação, né, para mim te ouvir, eu falei, porque é o Salmo 91? Foi um salmo que a minha avó leu para mim a vida toda. Eu ouvi o Salmo 91 diversas vezes, né, através da minha avó. E eu, que bom, né? Tipo, o testemunho é amém. Na hora também não tinha muito entendido o processo, tudo que estava acontecendo, mas eu creio que Deus ali, ele já estava mesmo falando no meu coração, sabendo e me conhecendo melhor do que a mim mesmo, porque só Deus que nos conhece. E foi bem difícil, mas assim, sempre acreditando que ela iria ser recuperada. Algo me dizia que toda certeza que ela iria ser recuperada. E nesse meio termo, o Lucas conseguiu transferir, né, fazer a transferência, porque nós somos de Minas Gerais. E a Aniela estava nas férias em São Paulo, então todo o processo foi feito em São Paulo. Nessa época, o Lucas conseguiu uma transferência dela. Na época, ela não podia nem andar de ambulância, a situação dela era tão grave que não tinha nem condições das horas na ambulância. Ele conseguiu um jatinho para mandar a Aniele para Minas. E ela chegou no hospital e ele falou, Aline, se era possível ir para o hospital com a Aniele. E era no Dia dos Pais. E Deus sabe o quanto a data do Dia dos Pais é muito especial para mim, porque eu sempre honrei muito meus pais. E eu sempre falei que meu pai, né, físico, ele era o pai. Meu pai era o herói, acima de todas as coisas. Hoje eu entendo que não. Né? Eu tenho um pai acima do meu pai físico. E
E nesse meio termo eu fui para o hospital. E quando eu cheguei lá, eu tinha orado já a Deus nessa minha caminhada aí com Deus na pandemia, no momento muito difícil, né? Eu estava ali buscando diariamente a Deus, orando, lendo a Bíblia, ouvindo orações, conversando com pessoas que estavam no propósito, caminhando com Deus. Eu cheguei no hospital e eu olhei para a Aniele olhou para mim com um olhar muito diferente. Diz ela que quando eu entrei no hospital parece que era o olhar da esperança, porque todo mundo entrava ali com muito choro e ela não aguentava mais choro. Por mais que ela sabia que era um assunto muito delicado, mas a Nelly também era de muita fé. Era não, é de muita fé. E ela não queria meio que aceitar. E eu lembro que eu cheguei e falei, amiga, vamos fazer a oração do Salmo 91. E aí ela falou, sim, amiga, vamos. E eu ajoelhei na maca dela, e ela deitada. E a gente começou a orar. Ali foi um momento único. Um momento que eu, Aline, nunca tinha sentido. Nunca tinha sentido um momento como esse. Naquele momento ali, quando eu comecei a orar, ela começou a orar, eu acredito que a presença de Deus, ela já veio sobre nossas vidas, porque a minha mão começa a queimar. E eu não queria comentar isso com a Aniele no meio da minha oração, mas ela também estava sentindo aquilo. Ela diz, né, que o corpo dela também queimava. Então, ali, com toda certeza, hoje nós duas entendemos que é a cura, né? Deus ainda nos usa, Deus ele é sempre, ele vai continuar sendo o mesmo, do passado até a eternidade. Ele não mudou. Ele não escolhe. Na verdade, ele escolhe sim um coração que está disposto, um coração que está disponível a crer na palavra e nas promessas dele. Eu sempre até me achei um pouco pequena demais para poder estar fazendo uma oração para alguém. Sempre achei quem sou eu? Portanto, quando a Aniele passou por esse processo, eu queria que a minha cunhada Nilza fosse na igreja comigo, né? Irmã do coque, evangélica, de muita oração. E ela falou assim que ela não iria. Que Deus iria comigo, que ela poderia estar sim intercedendo pela minha vida, mas ela não iria estar presente, porque Deus já estava contando comigo lá. E eu falei, tá bem, tudo bem, eu vou assim mesmo. Isso foi no sábado à noite, pedi ela uma pequena ajuda. E ela disse que não, que eu poderia ir confiando mesmo no Senhor, acreditando que Ele é o Deus que cura. Só que Deus usa as pessoas. E ela falou, sabe, entrega cada vez mais o seu coração para Cristo, para ver qual o propósito de Deus na sua vida. O que Deus conta com você, né? Ele quer te usar de qual forma. E aí, constantemente, vem minha busca, né? Eu falo que eu não sou mais uma recém-convertida, porque a pandemia já tem muitos anos, graças a Deus. Mas a minha caminhada tudo começou na pandemia. Foi ali que eu acho que muita gente, infelizmente, desandou, total, piorou a situação no sentido humano, em vez de melhorar. Mas para muitos, para mim, a pandemia, glória a Deus, foi ótimo. Foi muito bom, porque foi um momento que eu me aproximei, foi um momento que realmente eu conheci a Cristo, foi um momento que eu decidi a me posicionar. Assim que teve assim a primeira, né, momento que as igrejas voltaram, eu já tinha perdido a vontade de muita coisa. Ninguém me tirou. Não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi meus irmãos, não foi meus amigos que falaram, isso não serve mais para você. Foi o próprio Espírito Santo que foi me tirando as coisas do mundo. Automaticamente ali eu comecei a perder as vontades do mundo. Não era mais uma atração para mim. E eu comecei a caminhar. E aí eu fui no encontro com Deus. Encontro com Deus também, Deus me quebrantou toda. Achei que eu estava preparada já no sentido, né? Eu tô orando, tô indo na igreja, tá tudo bem. E eu lembro, vou até contar um pouquinho para você do encontro com Deus. A minha líder, ela falava comigo assim: não pode levar celular porque é todo um preparo, né? Encontro com Deus. Ali eu já estava preparando, eu já estava em célula nessa época, depois disso tudo com a Aniele,
né? Desse milagre que Deus fez na vida da Aniele, dessa cura. A doença ainda existe no papel, com a Anne não. Ela ainda tem algumas dificuldade que eu falo assim, a mão dela ainda, ela perdeu um pouco da força, mas ela falou, isso não é nada, pela honra e glória do Senhor. Para uma pessoa que o médico falou, e falou comigo no hospital, e quando os médicos falavam, ela vai ficar cadeirante, eu repreendi em nome de Jesus, está repreendido. Não aceita ela cadeirante. Mas é muito bom frisar, Aline, que antes de isso tudo acontecer, houve o preparo. Houve o preparo. Né? No silêncio, mas houve, né? Porque quando foi, igual eu comentei contigo, foi na pandemia mesmo, que começou todo mundo a afastar. Ali é uma escolha. A pandemia não tinha mais festa, não tinha mais amigos, não tinha mais faculdade, não tinha mais nada. Você precisava escolher. E eu escolhi a caminhar com Cristo, mesmo às vezes até sem saber. Porque quando eu estava ali no meu quarto, preocupada, porque eu tive, né, aos meus 13 anos, como eu disse, eu tinha recebido uma promessa. Eu não levei a firme, porque eu acredito que eu era muito jovem, não tinha maturidade para poder entender essa promessa. Mas sempre caminhei gostando de ir na igreja evangélica, estar caminhando com as minhas amigas que eram da igreja evangélica. Eu sempre, algo ali já atrai nós mesmos para o caminho do Senhor. Não tem como. Se a gente for realmente parar e analisar alguma coisa, pensa, tem alguma coisa ali que nos atrai. Né? Deus nos chama a todo momento, nós estamos muito dispersos. Só que no mundo é muito difícil ouvir a voz de Deus. O que eu consigo hoje, a experiência que eu tenho com Deus, infelizmente no mundo você não tem como. Não tem como. Não tem como. E ali na pandemia eu já gostava de ouvir louvor mais. Já tinha muitas lives que a gente poderia assistir em casa, evangélica. Por mais que tinha outras de sertanejo, como também assisti, enfim. Mas ali alguma coisa já me atraía mais. E no meio da pandemia, quando eu saio, né, de uma empresa e vou para outra empresa que estava faturando, porque era fabricado, eles fabricavam álcool em gel, o faturamento deles subiram, multiplicaram, e eu voltei, retorno para essa empresa. Eu fiquei lá 4 meses e 20 dias. Nesses 4 meses e 20 dias também foi a certeza. Foi ali mesmo romper de Deus. Foi totalmente o desligamento ali que Deus queria me posicionar em questão de caminhar com Ele. E ninguém ia mais mudar essa minha percepção. Porque às vezes a gente, né, nós somos fracos. Às vezes você quer uma coisa, mas se você estiver no meio e estiver no redor de pessoas que não vai caminhar no mesmo propósito, não estou dizendo que elas são erradas, não. Mas não estiver no mesmo propósito, ela não vai caminhar naquele propósito com você. É você e Deus. É você e Deus, não tem outro. Então, quando eu chego nessa empresa, eu me deparo com a Janaína. A Janaína é uma semente que Deus também lançou, né, na minha vida. Sou muito grata a Deus pela vida dela. Porque quando eu retorno, a Jana não era mais a Janaína que eu conheci do passado. A Janaína era batizada, conhecia a palavra, já estava caminhando com Cristo, já estava tendo experiência com Cristo. Eu vi as batalhas dela, que a vida de crente ela não é fácil. Hoje eu entendo porque ela batalhava tanto, porque ela estava passando por um processo que também nunca me disse, porque ela sabia que se ela me passasse eu não ia entender, porque eu não estava preparada para poder entender o processo que ela estava passando. Eu sabia que ela estava ali guerreando, lutando, orando, buscando. E eu lembro quando eu fui para essa empresa, ela falou assim: Aline, todos os dias eu escuto oração do Vinícius Iracete, profeta. Amém. Te incomoda? Eu falei: não me incomoda. E não incomodava mesmo. Todos os dias. Janaína lá. Todos os dias. Mas foi muito bom para mim. Por quê? Porque foi ali que eu aprendi. Aprendi a orar. Aprendi a buscar Deus. Aprendi a caminhar sem força. Meio assim, sem que ninguém forçasse. Foi muito natural. Porque a forma também que ele ensinava, ele fala, eu sou um profeta para poder ensinar a ouvir a voz de Deus. Foi o dom que Deus deu para a vida dele. E ensinou a mim. Ensinou a mim, mesmo não vindo de igreja, mesmo não vindo do lar cristão, mesmo não, me ensinou. E eu comecei. E a Jana começou também a me convidar para os congressos dele, começou a me chamar para mim poder ir ali, aqui, e eu comecei a ir com ela.
Nesse meio período ali, eu não entendia nada. 4 meses e 20 dias. Eu tô aqui, todo mundo na pandemia, numa dificuldade, eu prosperando, de certa forma, porque nesse meio termo ali, eu trabalhava numa empresa que faturava e eu estava ganhando. O que importava para mim financeiramente é tá bem. Mas não, Deus, não era só ganhar. Não é só o dinheiro. Eu tenho que te preparar para me chegar onde eu quero que você chegue. Eu não sabia que a Aniele, com 4 meses depois, ia adoecer. Eu não sabia que depois de uns anos eu estaria aqui em Portugal. Não tem como saber. Os planos de Deus, ele é maior, ele é perfeito, sabe? Mas você só vai entender depois que você passa do processo. E todos os dias você vai ali, algo Deus vai te entregando, um processo ou outro, e dificultando, assim, por mais que parece ser fácil, igual eu falei, não é fácil a caminhada com Cristo. Porque você sai de uma chuva e vem uma tempestade, aí você vai, né? Amém. Amém por isso. Mas hoje, no meio da tempestade, eu consigo agradecer. Antes, não. Antes parecia que eu tinha tudo e não tinha nada. Tinha tudo físico, mas não tinha nada. Só reclamava da vida. Tinha um bom emprego, reclamava. Nunca estava Tinha nunca satisfeita. Tinha uma família, independente de qualquer coisa, a minha família, meus pais fizeram isso aqui para me dar do bom e do melhor, dentro das condições dele. Tudo estava ruim. A minha mãe chegava uma hora e falava: minha filha, não sei o que você quer da vida. Eu falei: se minha mãe falasse que eu precisava de Jesus, ficaria um pouco mais fácil, mas enfim. E aí eu voltei, né, nessa empresa e a Jana estava com uma outra postura. E querendo ou não, você muda muito quando você começa a conectar com pessoas que estão nesse mesmo propósito. E aí ela nunca falou comigo: Aline, vai na igreja e abandona o seu forró lá da Pé de Serra, que Deus tem algo mais para você. Nunca. Ela, aos pouquinhos, ela foi me buscando cada vez mais para poder aproximar de Deus. Teve um evento que ela falou: você vai comigo, não preocupe, eu compro, já estava comprado o ingresso. Amém, Deus. Vamos, Jana. E assim, foi muito bom também. E aproximar, né, de Deus, né, no meio do, igual eu falei, é difícil? Sim, é difícil. Mas no meio dessa dificuldade, Deus está ali. No meio de uma pandemia, Deus estava ali pela minha vida, pela nossas vidas. No meio do momento que muita dor, Deus estava ali. Nunca me desemparou, nunca nos abandonou, nunca nos deixou. E eu sou muito, muito grata a Deus por tudo que Ele fez, faz e irá te fazer ainda, sabe? Em nome de Jesus. Eu creio que ainda Deus tem algo mais para minha vida. É só eu dedicar mesmo a minha busca e caminhar, sabendo que as lutas vêm, mas Deus é comigo. As dificuldades vêm, mas Deus está comigo. Né? Eu não deixei você lá, minha filha. Não vai ser agora, né? Mas era difícil compreender e entender. E, assim, esses 4 meses, como foi bom ouvir oração. Como foi bom ouvir os conselhos da Jana. Como foi bom ver as lutas da Jana para saber que não é fácil mesmo, não. É difícil, sabe? Batalhar, lutar, buscar ali é muito difícil. Mas eu aprendi, tive que aprender. Porque aí veio a doença da Anne. Se eu não tivesse passado pelo esse processo, talvez eu ia carnal falar pro Lucas assim: Lucas, tem como você chamar outra pessoa? Quando a Anne chegar em casa, eu vou lá, visito ela. Você não ia ter o que fazer. Eu ia fazer o quê? Mas aí. Ou só ir pro hospital, aí amiga, ai, chorando, né? Lamentando aquela situação que ela já estava muito complicada. Mas não, Deus me preparou, Deus me forjou, Deus me ensinou, Deus me mostrou, sem saber. Mas eu tenho certeza que foi um preparo. Na pandemia, ali, esse tempo de 4 meses na Betuel, não voltei para a empresa à toa, não voltei para a empresa. Na época eu achei que era, vou lá para ajudar, vou lá também financeiramente estou ganhando, enfim, pensando para esse lado. Não, era tudo, né? Se não fosse a Janaína, não seria, Deus não teria mudado a vida dela. Não ia ver que eu visse desse lado, né? A mudança. Porque, igual eu falei para você, principalmente pessoas do nosso redor.
Não que nós não acreditamos, mas as pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente vê mudança, é mais impactante. Para mim foi. Porque você conheceu ela antes, né? Você conheceu ela do mundo, vamos dizer assim. E quando você passa a ver, observar o fato de toda a mudança, de tudo, e Você começa a parece ser outra se pessoa, peraí, eu né? quero essa mudança para mim, né? Nunca falei para ela, mas dentro de mim, orando ali, o Espírito Santo já começa a te incomodar. Sim. O Espírito Santo já começa a falar com você de uma forma que, tipo, Uhum. Se não, aconteceu com ela, pode acontecer fica comigo. esperta, filha. Fica esperta, porque, né, o mundo tá aí, né? A gente sabe muito bem que o fim do tempo vai chegar para todos. Mas é muito bom a gente ver esse testemunho. É por isso que eu gosto de testemunho. Por quê? Por causa disso. Porque Deus, ele não trabalha com coincidência. Não foi coincidência Não, você ter ido para aquele trabalho e ter feito ali com a Janaína. Não, e Deus trabalha com propósito, entende? propósito. Então, se ele permitiu que aquele momento chegasse para poder te preparar para algo lá na frente que poderia vir, como aconteceu com sua amiga, que você teria uma estrutura maior para poder estar ajudando ela naquele momento, Exato. entende? Então, Deus é Deus de propósito. As pessoas acham que evangelizar e em missões é subir em um púlpito e estar ali pregando ou falando. Não, é no seu trabalho, É, é dentro de verdade. casa, é na escola, é na faculdade, é em qualquer lugar. Pessoas estão observando a gente. Entende? Em Exatamente. todos os lugares, pessoas nos observam. E é tão verídico isso que, pronto, eu fazendo o podcast e tal, quem me conhece, quem é da minha família, me conheceu Sim. antes, né, de me converter, sabia quem eu era. Então, quando ele vê a minha caminhada agora, ele fala assim, nossa, rapaz, como eu te admiro, Exato. como ó, eu me espelho em você. Sabe? Minha prima mesmo, um dia desse, me mandou um texto. Tu não tem noção como eu me espelho em você. A guerreira que Ai, que você é, oh bom. meu Deus, não sabendo É que tão eu era bom. destruída, que eu, né? Mas tem pessoas te olhando, É entende? Tem verdade. pessoas que observam você. Então, quer dizer, quem você realmente é em Cristo? Quem você está levando mesmo para as pessoas ao teu redor? E isso é muito importante, isso é muito sério. Porque não adianta a gente só chegar e levar um nome de evangélico, de cristão. É, o Não, exemplo. você tem que ser exemplo para aquilo. Exemplo. Você tem que viver conforme o que você prega e o que você fala. É, Entende? exatamente. Isso é muito sério. E isso te levou na preparação para poder fortalecer É, a porque tua amiga. todo momento eu vi o exemplo da Janaína, né? Sim. Né? Não é uma pessoa que estava ali para me julgar, não era uma pessoa que estava ali para poder me apontar, Sim. mas sim uma pessoa que tinha misericórdia, Deus, da mesma forma que o Senhor fez, faz na vida dela. Mostra para ela que o Senhor é Deus na vida dela. Aos pouquinhos eu falava, gente, a E Janaína, que né? através da vida dela o Senhor também pode Graças a fazer, Deus. né? Amém. Que você não precisava, porque a gente tem uma mentalidade de dizer assim, Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada, Senhor, não posso. E de fato nós não somos nada. Se não tiver a graça E dele, dele nós nós não não somos somos mesmo, nada, né? né? Mas é tanto que eu costumo dizer que hoje os escolhidos já não querem mais fazer a obra de Deus. Deus agora está pegando os disponíveis, né? Exatamente. Eu costumo falar, Deus agora está Tá pegando os disponíveis. disponível? Está disponível, venha, meu Vem, filho. meu filho. Entende? Então, é muito importante a gente ver isso. E não somos nós. Às vezes a gente tem a mania de levar uma pessoa, vou levar uma amiga aqui para poder ver se ela se converte ao Senhor. Aí você vê a amiga ali com roupa curta, falando palavras que não são convenientes e tal. E aí você quer mudar essa pessoa. Olha, você não pode fazer mais isso. Olha, É você um não pode grande fazer. erro, né? Para com isso, gente. Pelo contrário, você está matando Tanto essa a pessoa e não pessoa. sabe. Você leva, você faz o seu papel. Olha, leva, minha filha, leva. Mas quem vai testificar nela a mudança é o Espírito É Santo. Espírito Santo. Não é você, não sou eu, não é ninguém, é o Espírito Santo do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer, não é com força nem violência. Não.
Entende? Então, leve. Só faça o teu papel, leve. Agora, Espírito Santo, é contigo. Né? Às vezes até um convite, né? Porque quando ela me fez o convite para ir nesse congresso, eu ali, o ambiente também já era sobrenatural. Já não era um ambiente qualquer, já não era um ambiente que eu era acostumada. Ali já era um outro ambiente. Então ali você já começa a sentir a glória do Senhor, já começa a se quebrantar, já começa a chorar, já começa, às vezes você não sabe nem o que orar. É. Só choro. É. Sabe? E ali ela já percebeu. E ali também ela, sem dúvida nenhuma, não falou, mas orava. Mas acreditava que Deus faz, Deus trabalha, Deus muda. É Espírito Santo, igual o Ronei fala, ninguém muda ninguém. Não. Espírito Santo muda. É. E todos os defeitos ainda que ainda não mudaram, vai ser revelado, o Espírito Santo vai transformar. Sim. Eu lembro muito bem que tinha alguma coisa ainda que, convivendo com ele aqui, ele sabia que precisava ser tratado. Você acha que ele apontou em mim? Porque ele veio de berço cristão. Você acha que ele olhava e falava, olha, não é assim? Nunca. Espírito Santo que muda. Eu só vou orar. Só vou interceder. Eu não mudo nada. Não. Porque quando coloca impor, parece que é pior. É. Você vai mudar, esse vestimento só não tá, assim, não tá legal. Aí você fala assim, não, peraí. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, mas que Deus é esse? E não é assim, gente. Não. Eu falo por mim, não foi assim. Não. Não foram meus pais que levaram. Eu não fui obrigada a ir porque você precisa ir para poder... Enfim, não foi nada disso. Aos pouquinhos. A minha irmã uma vez falou para mim assim, engraçado, você tá mudada mesmo, né? Nem do forró você gosta. Eu falei, não quero mais forró, não. Deixa o forró para lá. Então, tipo assim, lógico que a minha vinda para cá também foi todo um preparo. Todo Deus preparou, sabe? Até quando eu vim para cá, achei que era meu tempo, Deus falou, peraí, você vai me esperar porque não é a hora. A hora certa vai chegar. E chegou, sabe? O primeiro ano, nossa, parecia um deserto. E assim, eu quase vivi 40 anos, tá? Porque... Rodando deserto. O Ronei falava comigo, se você não melhorar essa postura sua, esse pensamento seu, e só ver o lado ruim das coisas, você vai ficar no deserto. Aí Deus fez, muda de novo, deixa lá. Fiquei 1 ano. E falou, cuidado com essa boca. Murmura mais que vai ser mais 40 anos. Você decide, ou você muda a sua percepção de pensamento, daquilo que Deus quer fazer, ou você vai ficar ali, ó. Só rodando. Só rodando. A gente não vai para lugar nenhum, só fica ali rodando. Mas Deus, ele faz umas coisas, meu Deus. Eu falo, ô Senhor, tenha misericórdia de mim. Meu Deus. Mas é isso, graças a Deus, viu, gente? Nossa, mas é muito bom, muito bom. E você conseguir entender, né? No final das contas, você consegue entender o plano, o projeto, o que Deus quer, né? Para sua vida. Não é o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. E caminhar, dia após dia, buscando, né? Esses dias mesmo eu estava conversando, acho que foi foi domingo passado com o pastor. E eu estava falando com ele sobre isso, sabe? Às vezes ele estava explicando sobre a parte do querer casar, querer ir para a faculdade, querer isso. Às vezes a gente quer tanta coisa, né? Ele estava explicando mais ou menos isso e eu até falei com ele, né? Pastor, às vezes a gente busca tanta coisa e esquece de buscar o principal. Acordar de manhã e falar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje para poder tirar um sorriso do Senhor? Porque nós somos tão falhos, tão pecadores, tão ser humano, tão carnal. Ai, eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que fazer isso, eu tenho que vender aquilo. E esquece de que fato importa, né? Eu falava, eu queria tanta coisa. Eu queria estudar, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que isso, eu tenho aquilo, eu tenho casamento, que não sei o quê. Tá. Você está preparada para poder realmente receber? Tudo que eu corri atrás no mundo,
Deus não me deu mesmo, não. Não estava nem preparada para receber, em nome de Jesus. Hoje eu enxergo dessa forma. Sim. Eu não tinha nem maturidade. Eu não sabia nem, tipo... Acho que se Deus me desse uma coisa, ele ia falar, minha filha, pronto, te dei aí. Ah, não quero mais, não. Não quero, enjoei. Eu queria tanto, mas agora Queria tanto... Ah, Deus, não é isso. já passou, Ah, já esse passou essa presente, não. vontade. É só o Senhor mesmo. Mas realmente é isso. Mas quando de fato a gente entende que nada neste mundo se compara ao preenchimento que o Senhor nos traz. Nada. A palavra dele vai nos dizer que procurai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas hoje em dia está invertendo, né? O pessoal está procurando as outras coisas para depois procurar Né? É no o reino. sentido, quando eu ganhar muito, Eu vou. eu faço. Uma vez eu ouvi a pregação que a pastora virou e falou, cuidado. Quando você, né, as pessoas, quando eu tiver um carro maior, eu dou carona. Cuidado que amanhã seu carro não vai nem funcionar e nem a carona você vai precisar de carona. Sim. Quando eu ganhar muito, eu vou ser dizimista da casa. Cuidado que amanhã você pode estar desempregado. Então, quer fazer aquilo para o Senhor como uma troca. Barganha, né? Eu só vou fazer se... É tipo dando como é que eu posso dizer? Uma sentença ao Senhor, né? Senhor, olha, eu vou fazer, mas se o Senhor fazer Mas isso... eu tinha um pouquinho disso, graças a Deus. Deus quebrou o ego. Sim, né? Porque às vezes você sem ali... sem sabedoria mesmo. Mas o problema, sabe o que é? Eu estava meditando, né? Um dia desse, semana passada, na palavra do Senhor. Eu até coloquei lá no story. Que o Senhor... Você não precisa fazer para ser. Você tem que ser. Ser. Porque automaticamente, quando você é servo, ninguém precisa mandar. É automático o fazer. Sabe? É automático o fazer. Só que muita gente, não, eu tenho que fazer aqui isso, eu tenho que fazer aquilo, mas está tão ocupado no fazer que acaba se perdendo no ser. E o Senhor não quer isso, não quer que você faça. Não, o Senhor quer que você pare e fale assim, espera aí, você precisa de estar ali comigo. Você precisa de ter aquela intimidade comigo. Exato. Porque quando nós nos propõe a ter intimidade com o Senhor, tudo que a gente for fazer depois disso já é consequência do nosso eu. Agora, você faz, mas e o Senhor? Onde você tem buscado? Onde você tem se enchido? Né? Se sente perdida, né? Sente perdido. E muitas vezes, hoje em dia, muitas igrejas estão perdidas por causa disso. Porque muita gente está preocupada em fazer. Gente, não é em fazer. Busca o Senhor. Que Ele revela o seu propósito. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Ele está ali o tempo todo. Olha, busca. Porque Ele é que vai te dar estratégia. Sim. Ele que vai alargar a tua mente, o teu entendimento, que você não vai precisar de força do teu braço. É por isso que ele falou, não é com a força do teu braço, não. Busca que ele vai te dar a estratégia certa. Você vai dizer, nossa, como foi que eu pensei isso? É o Senhor te guiando, sabe? E essa geração está meio dispersa nisso aí, que não quer perder o tempo de buscar. Mas é também porque tanta coisa... Aline, eu vejo tanta coisa, essas tecnologias, não sei o quê. Antigamente, a gente fazia uma coisa só, né? E estava ótimo. Uma coisa só por dia, porque não tinha telemóvel, não tinha acesso a carro assim, né? E era uma beleza, tá? Mas hoje, quando a gente tem acesso à tecnologia, a carro, a gente quer fazer 1001 coisa num dia. Num dia. Aí fala, nossa, eu não tenho tempo para nada. Como que não tem mais a tua prioridade? O que você está buscando? Eu estava num nível muito sem tempo para nada. Estava sem tempo para nada.
Porque eu estava exatamente assim, fazendo tudo ao mesmo tempo, nada. Porque quando você faz tudo sem ordem, decência, aquilo que Deus quer, É, é em vão. é. Porque aconteceu muito isso, né, nesse sentido, comigo, a minha vinda para cá. E eu estava muito acelerada. Eu acredito que quando você está muito acelerado, você começa ali, não ouvir mais a Deus, não ter direcionamento, a não perceber o que Deus está falando, porque você está muito acelerado. São muitas vozes, né? Vozes que eu falo, mundo espiritual quanto físico. Sim. A sua cabeça fica, meu Deus do céu. Tinha dia que eu não aguentava. E eu lidava com pessoas. Mas também não se trata da pessoa, se trata de mim. Porque Deus também só permitiu nesse meu deserto para tratar eu. Não foi o outro. Eu entrei numa empresa, com 4 meses eu virei encarregada. Recebe a bênção, glória a Deus, né? Cuidado com os presentes de Deus. Cuidado com os presentes de Deus, porque depois desse presente, você pode ter certeza, alguma coisa vai vir. E não é para o mal. Deus não faz isso por maldade. É para mim poder te preparar para algo maior. Sim. Então, eu lembro que eu estava num congresso da igreja, Assembleia de Deus, e uma pastora recebe a bênção, a dupla honra. Glória a Deus, recebi. Amém, recebo. Quem não quer receber a dupla honra? Pois. Mas quando receber quando a dupla recebe- honra, vai orar a Deus e perguntar a Deus que dupla honra é essa. Não fique empolgada. Enfim, Desse jeito. é desse jeito. E eu recebi essa dupla honra. Gente, isso foi no domingo, último dia do congresso. Na quarta-feira, a empresa me fez uma proposta. Quarta-feira, minha chefe chegou e falou: eu queria ver a sua disponibilidade, eu gosto muito do seu trabalho, da sua pessoa, de ser encarregada. Eu não quero, não vou. Muito obrigada. Não. São 54 mulheres, 3 homens. Nós temos um cliente bem exigente, né? Que nós trabalhamos na Assembleia da República, uma empresa terceirizada, mas é dentro da Assembleia da República. Não quero, não estou preparada, não é isso que eu quero para minha vida. Mas não se trata de você, o que você quer para sua vida, ou deixou de querer. Se trata que vai sim, porque é ali que eu vou te tratar. E nesse meio termo, ela virou para mim, portuguesa. Fala com o seu pastor. Eu falei, é de Deus, porque uma portuguesa pediu para mim falar com o meu, confirmar com o meu pastor. Sim. Não. Deus já. Deus Cheguei usa lá em casa. é lindo isso, É né? lindo. O agir de Deus. Amém. Não, o agir de Deus que eu falo assim, claro, que Deus vai lindo. preparando já, né? É lindo, o agir de Deus é lindo. Só que você não entende na hora, né? Só Não. vai entender depois. E aí eu cheguei, falei assim, eu não vou. E eu chorava. Falei com o Ronei, não vou, não quero. Não é isso que eu quero para minha vida. Eu já planejei, eu já sei o que eu vou fazer, qual é o meu próximo passo. O Ronei, tá bem, então, faça o que você achar melhor, mas ora a Deus antes de falar com ela. E aí eu orei, fiquei ali uma semana, ela falou, não precisa me dar resposta agora, nem imediato. E eu comecei e meio que eu fiquei, assim, 1 mês escondida, porque eu estou, né, num país com várias culturas, cada um com seu feitio, personalidade, seu jeito de ser. E quem sou eu para sentar na janela 4 meses ser alguma coisa dentro da empresa se eu tenho 20, 30, 40 anos de empresa? É perseguição. Por isso você perguntou, você teve alguma coisa com o inimigo? Ai, Jesus. Amém, fiquei 1 mês. Quando Mas foi? Deus deu a promessa, não foi? Vai ter dupla honra. Exatamente. Só que ele não fala o processo. Não, porque se ele falar, eu vou, Ele não fala o não processo. vai falar. E eu falei, Deus, amém, tá bem, vou receber. Treinei 1 mês, eles me treinaram ali 1 mês e eu fui para frente. Agora, apresentar, né? O inimigo, Ai, misericórdia de Deus. abriu. Parece que abriu e saíram tudo de vez. Gente, foram tantas lutas, tantas lutas. Imagino. Teve um dia que eu cheguei em casa
E por descuido meu, eu acho que de manhã eu lavei meu cabelo e fui com o cabelo solto e alguém pegou no meu cabelo. Isso é muito sério. As pessoas não levam muito a sério isso. É, O mundo espiritual não com brinca. certeza. Pegou no meu cabelo. Elogiou o meu cabelo. Uhum. Quando eu cheguei em casa, lá na empresa eu já estava sentindo muito mal. Uhum. Na madrugada inteira, rolando na cama de dor no estômago, passando mal. Misericórdia. E o Ronei orando, porque ele sabia que era espiritual. Uhum. Ele sabia que era espiritual. E ele começou a falar para mim, começa a vigiar mais. Começa a fazer sua oração de manhã para Deus revestir você, porque você vai precisar. Eu nem conheço o ambiente que você trabalha, mas Deus sabe onde você está. Se Ele colocou, Ele prepara. Com certeza. Ele vai te preparar, Ele vai te ajudar, Ele vai te direcionar, mas você precisa estar conectada com Deus, É. porque senão você vai ver que... E eu não comecei a muito ir para a ideia dele, comecei a murmurar. Não. Comecei a murmurar, Tava julgando o inimigo. Isso não é para mim, e que não sei o quê, não adianta dinheiro, que não sei o quê, que não sei o quê. Comecei a não entender. E o Ronei, meu Deus, tenha misericórdia dela. E assim, de certa forma, eu acho que eu não tinha mais nem força para orar, porque quando começa a murmuração entrar dentro de nós, você não vai já orar tanto, você não vai jejuar, você não vai ler a Bíblia. Você vai para o culto com sono e de cara fechada. É. Exatamente o que estava acontecendo. Entra do jeito que entrou e sai do Não senti nada. do mesmo jeito. Como se o pastor fosse responsável, você sentir alguma coisa, né? Pois. Enfim. E aí ele falou, muda o seu disco. Eu estou falando sério. Começa a ver o que Deus quer tratar em você, do que não se trata nelas, e sim em você. Uhum. Quase um ano no deserto. E ele falou, se você pular 2025 com essa mesma posição, é 40 anos, filho. Eu acho que você não entendeu a passagem do deserto. Acho que você não conhece essa passagem. Começa a ler e entender. O que eles fizeram, eu fui ver, tem um filme, eu falei, não vou ler não, vou assistir um filme. E eu comecei a entender, é muito sério. A nossa murmuração atrasa, a nossa bênção atrasa tudo. Quando eu parei de murmurar, de reclamar, entender, Deus começou a falar novamente comigo. Me revelar as coisas, me tratar, me moldar. Realmente, coisa que ali eu falava que eu não aceitaria, eu tive que aceitar. Não é questão de ofensa, humilhação, não. Mas é se tratar do outro, você precisa ouvir para abrir a boca e falar. E eu, às vezes, ultrapassava. Agora ele falou, aos poucos Deus está te moldando e você não está percebendo. E o Ron, em casa, dava só glória a Deus. Deixa lá, Deus. Em nome de Jesus, vai tratando. Porque é o eu, né? Às vezes a gente quer tanto... A mudança do outro, mas na verdade quem precisa é nós. E a mudança do outro só vai vir a partir do momento que a mudança vem de nós. Entendeu? Porque a gente quer muito que a pessoa mude. Você tem que mudar, não sei o quê. Eu falei, vai mudar tudo. Vai mudar você primeiro para depois mudar. Aí você olha no espelho e vai ver, é você. Eu tive que mudar tanta coisa. Deus teve que me moldar tanto ali dentro. Deus foi quebrando meu braço, quebrando minha perna. Gente, foram tantas dores, foram tanto choro, tantas madrugadas, tantos propósitos. Igual ele falou, Deus vai te pôr em situação para você buscar mais Ele. Ele não vai te pôr, às vezes, uma situação para ser bonitinho. Não é questão disso. Porque como Ele vai te entregar uma coisa, às vezes, não é esse destino que Ele está dizendo. A dupla honra, talvez você ache que seu próximo passo vai ser acima. Às vezes é até uma vida que você salvou lá dentro. A palavra que você levou. Não pensa você e eu assim, tá, entendi. E quando deu exatamente um ano, Deus falou, entrega o cargo. Quando eu achei que eu estava bem. Tá entendendo o que Deus faz? Quando eu estava preparada, quando eu achei que eu tinha a turma toda. Já estava tudo... Gostar, eu vou falar, né? Nem Jesus agradou, não vai ser nós. Sim. Tem gente que olha meio torto? Sim, mas me respeitava, uma coisa que eu não tinha muito.
respeito. Sim. Uma coisa que, tipo, a nossa chefe superior podia tirar o dia dela e ficar tranquila que ela sabia que eu ia passar um serviço e ia acontecer. Sim. Deus entrega. 1 ano. Exatamente 1 ano. E eu orei, jejuei e falei, não, talvez eu tô ouvindo outra voz. Agora é minha cabeça. Peraí, Deus. Logo agora que eu botei o negócio no eixo. E Deus falou, entrega. E quando eu entreguei, e muito em paz. Não pensei no financeiro, nada. Nada disso. Nada, de verdade. Porque quando Deus, Ele confirma, é uma paz que você não olha para trás. Eu não fiquei, ai Deus, e se o dinheiro não completar? E se eu não conseguir? Não. Entrega. Porque agora que eu te preparei, agora que você entendeu o processo, eu tenho um outro passo. Meu horário mudou, eu tenho meu tempo com Deus, nada isso paga. Minha vida, sem dúvida nenhuma, em questão assim, dentro de casa, como, né, futura esposa, porque ainda nós dois estamos no processo de casamento, mas não deixo de ser a dona de casa. Sim. A minha vida com o meu futuro esposo, sem dúvida nenhuma, mudou totalmente. Igual ele falou, até para falar. Claro, tá 100% nunca, porque Deus ele Não, vai sempre estar moldando, mudando Sempre. alguma coisa. Mas sem dúvida nenhuma, você não estava preparado para exatamente aquilo que ele vai te entregar. Não tem como. E eu falei, vou entregar. Cheguei, a minha chefe, e para ela foi muito. Ela ficou muito chateada, muito triste. Ela não entendeu. E ela ficou, tipo assim, uns 15 dias com raiva de mim, sem olhar para mim. E eu só orando. Sim. Falei, Deus, se o Senhor diz, é porque o Senhor sabe. E ela estava num processo do câncer, né? Nossa. Ela fazia tratamento bem, processo bem doloroso. E eu acompanhei muito isso no sentido porque, de certa forma, nesse 1 ano que ela estava ali, parece que não, mas ela estava sendo forte para mim. Porque mesmo no processo de tratamento, às vezes 2 dias, no outro dia ela estava lá. Eu falei, como assim? A senhora está aqui? Não, estou bem. E ela já me falou diversas vezes, a sua presença me faz sentir melhor. Eu prefiro estar aqui. Tá cá, né? Que eles falam. Eu falei, que bom. E quando eu saí esse ano e quando ela voltou a conversar comigo, no sentido assim, né? Porque nós, além do profissional, criou uma amizade, né? Eu tenho muito respeito e carinho por ela. Eu vou levar ela para a vida toda. E ela voltou ali conversar comigo e eu perguntei a ela sobre o tratamento, como que estava. E ela veio me contar, falando que a saúde aqui recusaram, porque não ia dar continuação ao tratamento. E eu falei para ela, não precisa, porque pela honra e glória do Senhor, eu acredito na cura. A senhora vai ser. E o Rony fez uma oração para ela, sabe? Nós oramos pela vida dela. E a gente crê que ele foi encerrado para ela entender que ela, sim, vai ser curada pelo nome do Senhor Jesus. Esse ano, no aniversário dela, eu resolvi dar ela um devocional. Sabe? E, assim, eu já creio que Deus já está trabalhando. Em nome de Jesus. Porque da forma que ela fala, daquele devocional, e tudo ela era universo. Universo. Eu falei, em nome de Jesus. Atrás desse universo tem um quê, meu pai? Em nome de Jesus. Só que você tem que ter sabedoria. Não adianta você falar com ele. Não, é o Deus. Eu vou debater? Não. Primeiro que eu respeito ela em todo sentido. Por ser uma pessoa de idade, por ser minha chefe, por ser superior a mim. Eu não vou ficar discutindo religião. E a gente só vai perder tempo debatendo. Porque ele acredita no que ele acredita e a gente acredita no que a gente acredita. Exato. Então, pronto, aí só vai ficar. Diante disso, o aniversário dela foi no dia 23 de abril. Eu dei ela uma cesta com esse devocional do Vinícius Iracete. E depois ela nunca mais, esse tempo pra cá, eu nunca mais eu percebi ela falar universo, ela fala Deus. É um trabalhar de Deus que a gente não entende. Glória a Deus. Sabe? E Deus, e eu falei, sabe? Eu falei, tá vendo? Eu preciso falar alguma coisa? Não. Deus já me tocou em algo para poder Ele fazer. A gente só tem que lançar, como a Jana lançou na minha vida,
como, sabe? E você, olha como é incrível isso. Você foi ministrada, vamos se dizer assim, no trabalho, numa área de Sim, trabalho. Hoje você está ministrando na vida de uma exatamente. pessoa na área do trabalho. Então você vê como é? Deus não é Deus de Não coincidência, é Deus é Deus de coincidência. Meu propósito. início foi ali e hoje, assim, e várias outras momentos que eu passei ali dentro com funcionária. Você não tem noção. Eu É muito imagino, minha mais do que filha. ser uma encarregada. É gente chegar e contar da vida. É momentos que eu já parei no secreto com Deus, orar com aquela pessoa. A gente nunca sabe, tipo, no sentido, para que isso, né? Não é se trata do cargo. Deus te posiciona para algo. Tira da cabeça que é para ganhar mais dinheiro, para poder. Não Não, esquece. Nós cristãos não não, podemos viver somente disso. Eu não. fico, Senhor, o que o Senhor quis falar comigo daquela senhora que estava do meu lado? Sério, vigia no que Deus está querendo falar com você. Eu comecei a ficar mais atenta nisso, sabe? Tipo, a perceber que Deus, nada é por acaso. Aí suponha, nós marcamos um encontro, aí eu desmarquei, eu falei, eu mesmo, né, faço atendimento ainda como Ney Design. E um dia Deus cancelou minha agenda toda, um sábado. Amém. Mas eu não questionei, porque você vai aprendendo a parar de murmurar e É, questionar as coisas que não estão acontecendo e começa a perceber daquilo que e a realmente. confiar. É que nem eu falo, tudo, quando eu saio de casa, eu já fico ligada em tudo. Peraí, vamos ver aqui, porque pra gente, né? Exato. Deus vai te. Saber. Você tem que ficar sensível ao que o Santo quer falar. Porque em tudo, o Senhor tá. Não é à toa que Ele não. É Ele que nos capacita, É sabe? ele. Às vezes a gente acha que precisamos de mais, de sentir, Não, ou de sentir o ser, vamos se dizer, de sentir, não, eu sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, porque capacita é o Senhor, nós não somos nada, de fato, mas que capacita é o Senhor. Então, se Ele diz que vai fazer através da tua vida, espera, só confia no só Senhor. confia. O nosso papel mesmo é confiar. Só Confiar no confiança. Senhor. Só a confiança no Senhor. Senhor, ó, alguma coisa o Senhor quer. O que que o Senhor quer? É, Né? né? A gente E começa a fazer. ficar e E fazer. fazer. Porque Deus está ali falando, ó, faz isso, faz aquilo. E a gente, Senhor, não vou nada, Deus me livre, vai que. Né? Já É porque aconteceu. às vezes a gente já não sabe a reação do outro, né? Por Sim! isso que a gente tem que ter muito cuidado ao Aham. chegar ao outro. Pois. Falar principalmente de Jesus, você não chega, porque se alguém vir te afetar com Jesus, você vai se chatear. É, E talvez, por falta de sabedoria, você vai entrar numa situação que você talvez nem queria. Porque pois. se me falar de Jesus, dependendo do, né? Se você não tiver Jesus ali, Espírito Pois é. Santo, você acaba errando tanto quanto. É, Porque você acha que você está defendendo e você não está defendendo. Você está igualzinho igualzinho. àquele que está criticando. Porque ele está criticando o seu Jesus e você está criticando ele. É, engraçado, sabe o que é, Aline? Que uma vez, né, logo quando eu cheguei aqui, em 2019, a gente morávamos aqui em 2016, e em 2018 inventamos de ir no Brasil, e em 2019 voltamos. E aí, eu estava com a Hanna, a minha filha mais nova, estava com 2 aninhos. Era bem novinha. E aí a irmã da igreja pegou e falou para Daiane, olha, tem uma amiga minha que tem uma empresa e está precisando de uma pessoa lá na limpeza. No verão, né? Hostel, Sim, bomba e bomba. tal. E aí eu falei bem assim, irmã, tá bom, eu não estava procurando trabalho, mas se veio, né? Amém. Vou lá, Amém. vou lá. Tá bom, irmã. Tá bem, eu vou. Aí quando eu chego lá, tinha 7 pessoas. Não, tinha 10 pessoas trabalhando. 7 delas desviado. Escute só, desviado. E aí, aí eu falei para esse Senhor, alguma coisa o Senhor quer, porque eu estava naquela fase de procurar saber o que Deus queria de fato comigo, sabe? Qual era o meu chamado? E eu estava me consagrando, estava em jejum, estava Sim. buscando ao Senhor mesmo. E aí deu aquele estalo, alguma coisa Deus quer aqui. Só que, olha para você ter noção. Aí a gente tá indo e tal. Aí eu falei bem assim, a gente vai mais nos mais fácil, velho.
O negócio é esse, que a gente quer os mais fáceis, né? Aí tinha uma menina lá, ela chamava Daiane também. Pensa numa pessoa difícil. Hoje é minha melhor amiga. Aí Pronto. você me perguntar assim, você tem amigo? Tenho uma. A Daiane. A Daiane é a minha amiga. A gente não se fala todos os dias, Aline. É, É engraçado isso. A gente não se fala todos os dias. Mas todas as vezes que a gente fala no telefone, é 1, 2 horas de relógio, tudo falando de Deus. falando. É muito bom. Aí eu fui trabalhar com ela, né? Ia sempre em duas. Que nem os discípulos, olha. Ia sempre em duas. E pensa numa pessoa que eu detestava trabalhar É a junto. bênção. Não, pense, porque ela xingava muito. E era aquele negócio assim, extrovertido, que não sei o quê. E não tá nem aí, não, né? Então, quando ela soube que eu era evangélica, né? Aí ela falou assim, não vem me falar de Deus, não, de igreja, não, que eu não quero saber, não. E não sei o quê, sabe? Bem assim. Aí eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Então, quando escalava nós duas, eu falava assim, não, Deus, É possível. não é possível, Senhor, eu não quero não. Porque nem ela gostava de trabalhar comigo e nem eu gostava de trabalhar com ela. Mas aí a gente ia. Todas as vezes que a gente ia abrir um hostel, ela falava, tomara que essa lá, ela não esteja daquele jeito e não sei o que, sabe? Daquele Xingava jeito. e tal. Minha filha, quando chegava lá, parecia que tinha um redemoinho, entrava assim dentro e fazia aquele Misericórdia, negócio. meu Era. Deus. E isso porque ela, como era mais velha, vamos dizer assim, na casa, ela que abria, ela tomava Sim, conta da sim. chave e tal, e eu ia só acompanhando. E aí, minha filha, é, teve uma vez, né? Isso sempre, todos os dias era isso. Então, aí teve uma vez que ela chegou e falou assim: Daiane, vai lá, abre lá. Abre lá a porta lá enquanto eu vou mexer no saco, alguma coisa assim. Eu disse, tá bom. Aí eu peguei, botei a mão e falei assim, Senhor, isso aqui vai estar uma bênção. Pronto. Quando eu abri, minha filha, só a cama estava bagunçada. Parece que o Imagino. pessoa pegou, foi lá, Tchau. dormiu e. Aí ela, olha, que bom, né? Que bom que tá assim. Agora amanhã você abre de novo. Aí foi indo, né? Aí nisso, minha filha, foi perguntando ali, sabe? As coisas. Ela via o meu jeito, É o via ali. jeito. Tinha dia que eu entregava o jejum, meio-dia, eu ficava de jejum de manhã, e ela falava: Você não vai comer, não, nada, não, não, eu só vou comer lá para meio-dia, não sei o quê. Aí quando chegava meio-dia, eu ia lá no quarto, aí ajoelhava, orava, entregava a Deus o meu jejum, e ela vendo tudo aquilo, né? Aí depois, no trabalho, hostel, trabalhando com turismo, não dava folga de Não. domingo, de Às jeito vezes é o jeito nenhum. que mais trabalha. De jeito nenhum. Aí eu ia sair desse trabalho porque eu não ia trocar o meu domingo com Deus por causa de trabalho. Uma que eu Exato. não estava precisando, vamos se dizer ali, do trabalho. Eu só fui porque a irmã chegou lá e tal. E aí, o dono falou bem assim, Daiane, eu gostei do teu trabalho e tudo, eu te dou a folga no domingo. Os domingos eu te dou a folga. Aí as meninas já começaram, né? Não dá folga a ninguém, não sei o quê. Aí depois disso, aí ele falou bem assim, vou dar uma folga no domingo, né? Rotativo. Aí, rotativa. Aí ela falou bem assim. Aí eu chamei ela para ir para a igreja. Falei assim, Daiane, vamos lá visitar a igreja, não sei o quê. Aí ela, no dia que eu folgar dia de domingo, porque sabia que não folgava, né? No dia que eu folgar dia de domingo, eu vou. Mas Deus ouviu isso, minha filha. Era isso. Escute. Aí pronto. Aí quando chegou, aí rodou o quê? Umas 2 semanas. Ela disse, Daiane, eu vou folgar no domingo. Eu disse, olha que bênção, você vai para a igreja, né? Vou para a igreja. Tá eu lá na porta da igreja esperando ela. Nada. Eu disse, oxe, cadê Daiane? Nada. Quando eu olho no status dela, foto na praia com o marido. Ai, Aline, nossa, me subiu uma tristeza misturada com raiva, sabe, frustração que a gente tem? Eu olho para isso, rapaz, eu não vou chamar mais, e que não A sei o quê. gente fica assim. Não, engraçado, aí vem Deus e fala assim, não é no teu tempo, É. é no meu. Aí quando chegou na segunda-feira que eu olhei para ela, ô minha irmã,
Aí já vou pensar, minha irmã, olha. Não, minha amiga, ô minha amiga, é porque eu fui, você sabe, né, a gente não folga de domingo, verão. Eu disse, não, tudo bem, mas terça-feira tem culto, você vai? Vou, terça-feira eu vou, eu disse, eu vou buscar em tua casa. Pronto. Cheguei lá, minha filha. Na hora que ela chegou na igreja, na porta da igreja, até o final do culto chorando. Não falava nada, só chorando, me abraçava. Não tem aquela criança quando você dá um pirulito, alguma coisa, e fica te abraçando toda hora? Sim. A mesma coisa, ela ficava me abraçando toda hora e chorando. Hoje, Daiane se batizou, o esposo batizou, Glória a Deus. casaram e graças a Deus até hoje na presença do Senhor. Glória a Deus. É uma amiga que eu quero levar para a vida toda, sabe? Tá Para a vendo? vida toda. Imagina E- se você olha da forma de humana, né? A Uhum, gente precisa olhar um pois, pouquinho para o outro, entender que justamente. nós passamos por isso. Eu não vim perfeita e não sou Não. perfeita e não vou ser, só perfeita é só Cristo. Mas existe um preparo. Existe um preparo ali. Não adianta, igual eu fico olhando assim, falei, como eu vou, né, hoje, passando por esse processo todo, olhar para o outro com esse olhar. Que amor é esse? É, Se a gente diz que representa Cristo, pois. sabe? Às vezes é igual você falou, não é nem muito no falar, Não, não é no falar. não. Porque dependendo da forma que nós vamos falar, porque eu não sei você, mas a gente tem, eu tenho isso, querer que o outro faça como eu, porque vai dar Aham. certo. O ser humano é assim. Uhum. Dá vontade de falar assim, irmã, deixa eu falar então. Eu É. fiz assim, faz assim. Não é assim, Deus não é assim. Deus fez assim com você porque precisava tratar isso em você. E quando a Justamente. Anne vai fazer como? Calma que é outro processo. Mas a gente tem aquele jeitinho, menina. Isso. Vamos assim, vamos começar o jejum, oração, faz isso, Aham. lê isso, faz isso. Não é assim. E essa questão do tempo, tudo no tempo de Deus, eu vivi isso, né, na minha vinda para cá. Porque eu ia vir. Deus já tinha confirmado, foi no encontro com Deus, que eu passaria. A passagem de Abraão ali veio diretamente para mim. E é engraçado que no encontro com Deus tem um momento no sábado que você leva ali o seu pedido, queima ali, aquela coisa toda. E não pode conversar, né? Não pode conversar. É. Eu também não tinha palavra para conversar. Porque meu encontro com Deus foi uma coisa muito marcante. Assim, encontro com Deus, bem que eles falam que é uma vez mesmo encontro com Deus. É único. É verdade. Se você tiver com o coração preparado, com expectativa, no sentido expectativa, assim, café, que Deus vai fazer aquele momento para seu encontro com Ele, as coisas vão acontecer. Eu lembro que isso que eu ia te falar, né? Eu lembro que a minha líder disse, ela falando que não poderia levar, né, celular, tá, aquela coisa. Sabe o que eu pedi? Deixa eu levar minha comida, porque eu sou muito chata para comer. E eu não gosto de comer, não é em qualquer lugar, mas eu queria levar minhas coisas, meu biscoito, meu iogurte, minhas coisas. Ela falou assim, Olene, infelizmente não pode, mas pode ficar tranquila, tudo lá é muito assim, tem muita salada, tem muita fruta, pode ficar tranquilo. A questão da comida vai atender todos. Falei, tá bem. Mas eu queria, meio que isso dali mexeu um pouquinho comigo. Eu estava na expectativa muito grande do encontro com Deus. Eu estava assim, você não tem noção. Meu mesmo encontro com Deus, eu estava chata. E assim, só que entende que as coisas não é mesmo do seu jeito. E eu queria levar. Eu lembro que ela falou, assim, o celular nem me importo, deixa o celular com vocês, mas comida eu quero levar. Ela falou assim, leva um biscoito, qualquer coisa, se você não comer nada, a gente pega na sua mala e você come. Na sexta-feira, eu fui para o encontro com Deus. Cheguei lá, comi a janta, era uma janta mais leve, mas eu fui jantar, porque era a noite que chegamos. E depois tinha uma dinâmica tudo, e eu fui deitar. No outro dia, Daiane, eu não conseguia beber água de tanto vomitar e passar mal. E não era alimentação. Não. Não tinha nada a ver com isso. É tipo para você se frustrar e ir embora. Exatamente. Eu O estava que na aconteceu? expectativa tão grande de encontro com Deus, estava tão feliz que eu ia ter um encontro com Deus, que o inimigo queria, tipo, ele já estava mexendo na minha mente que eu tinha que levar algo para mim. Ali.
no mundo espiritual ele queria me afetar. E, portanto, eu passei tanto mal, tanto mal, tanto mal, que a minha irmã estava, mas não estava junto, né? Porque eles não colocam junto parente, eles Tem que separam. conversar. E aí o pastor falou, olha, ela chamou a líder, chamou minha irmã, falou, ela realmente está passando. Eu não estava nem presente, eu estava pálida já, passando muito mal no sábado. E eles oraram para mim, pela minha vida, o pastor Lee, várias pessoas orando. O pastor falou, é espiritual. Você, como irmã, vai ver carnal, vai ver o físico que ela precisa do hospital. Mas você é responsável, no sentido, nós também somos responsáveis. Sim. Mas eu, como pastor, eu não tiraria sua irmã daqui. Mas se você acha que é no hospital que ela vai... Ah, porque ela era sempre jovem, desmaiava muito, sempre passou muito mal com isso, a gente fica preocupado que ela já teve anemia, aquela questão toda, sabe? E ele falou, mas Deus cuida. E todo momento ali, ela decidiu abrir mão, ouvir a voz de Deus, que eu precisava, estava sendo também preparada para aquele momento. E Deus me ergueu no domingo. Mas eu não comi nada. Eu fiquei 48 horas sem nada. Jejum forçado. Mas também extremamente sensível à voz de Deus, até perceber que Deus ia me tirar da minha terra. E eu nem sabia de nada de Portugal ainda, assim, no sentido. Sabe? Porque nunca foi meus planos. Isso aqui nunca foi projeto meu. Isso foi plano de Deus. O meu plano era... E eu lembro que a minha intervalã era ir na França, viajar, conhecer a torre, passear, turista. Ótimo. Portanto, quando eu vim, as minhas irmãs falaram, a blogueirinha vai para a Europa passear, daqui a pouco volta. Não fica. Não fica, porque eu estava ali debaixo das asas dos meus pais, muita proteção de todo sentido. Eu tenho um irmão que ele dá a vida pela minha vida, que é o que eu fazia e a gente não pode ser sim, que nós temos um Deus soberano acima de todas as coisas. Enxergar que eles um dia possam enxergar que isso daqui é carnal, isso se vai um dia, sabe? Se ele é amor que ele sente por mim, ele sente por Jesus, Deus tem muita coisa na vida dele, como fez na minha vida, né? E eu creio ainda que vai fazer em toda a minha família. Mas é isso. E eu fiquei lá. No domingo eu fui ter testemunho para muitos ali na igreja. As pessoas, assim, 48 horas, sem comer. A água que caía no meu estômago, eu vomitava. Melancia, tudo, fruta. Eles fizeram tudo saudável. Nada parado no meu estômago. Só oração, mesmo para me erguer de pé. Muita oração, muita. E eu passando muito, muito, muito mal. Mas entendi e fui até o final. E concluí. Mas, assim, foi um momento, assim, incrível, principalmente no sábado, que nós fomos entregar. E aí, depois que deixa lá, né, a nossa carta e é queimada, orada e queimada ali, eu já vi que Deus estava ali falando comigo, sabe? Eu já voltei para o meu quarto com muito choro, muita lágrima, em prantos. Não tava, já tinha um dia todo sem comer, mas ali eu já não sentia mais vontade de comer, eu não sentia fome. Ali estava tudo bem. E todo mundo, tipo, olhando para mim, no sentido, tipo, até agora, desde ontem, essa irmã não comeu nada. Nada, nada. E o tempo todo participei de tudo. Graças a Deus não desmaiei fisicamente, não, né? Na visão da minha irmã, ela vai desmaiar, porque ela tá sem comer. E eu fui pro meu quarto e tinha uma passagem falando sobre a passagem falando sobre, sabe, essa minha vinda para Portugal. Não diretamente essa vinda a Portugal, mas que Deus já estava meio que me preparando ali. Aí eu falei, meu Deus, Senhor, amém. E eu lembro que, tipo assim, eu falei, na dúvida ali, eu falei, será que eu vou ficar morando fora? Porque tá falando um futuro longe da terra. Eu não entendi muito, sabe? Eu falei, será que eu vou morar? Eu quero só viajar e conhecer a França. Eu não quero morar, né? Na minha percepção. E quando essa questão do tempo de Deus, desde o encontro com Deus, eu comecei a preparar. Preparar espiritualmente, fisicamente, financeiramente, uma mudança mesmo. Eu falei, alguma coisa vai acontecer. Eu vou mudar. Não sei para onde, mas eu vou mudar. E eu lembro que nós fizemos uma viagem no final do ano. E aí, quando eu voltei dessa viagem, o Ronei estava nessa viagem, mas nós dois não éramos namorados. Ele é meu cunhado, na verdade, né? E era a mesma família, né? E aí, eu fiz essa viagem. Quando eu voltei da viagem, a Adri falou assim, o Ronei vai para Portugal.
Eu falei, ele não me falou nada, não. Mas, tipo, eu também não tinha contato com ele para falar, tipo, vai para Portugal, vai contar da vida pessoal para mim. Não, nós dois respeitava muito, conhecia ali, tá tudo bem. Aí eu mandei uma mensagem para ele, ele falou que sim. Aí a Adriana, minha irmã, falou o seguinte: por que você já não compra passagem, vai para a França e depois você vem embora? Mas algo dentro de mim, orando, começando a buscar, porque eu já tinha passado esse processo todo, né? Sim. Então eu já não ia fazer coisa da minha cabeça. Eu já queria buscar mais, já queria saber se aquilo era realmente de Deus. Se Deus queria aquela vontade de morar fora ou de passear, que Deus queria falar comigo ali. E eu comecei a buscar, e Deus todo momento estava falando que não, que era realmente uma ida. E aí eu peguei e falei, pronto, agora. Aí o Rony falou: olha, mas ora a Deus. Eu vou, mas ora a Deus, confirmo com Deus. Aí nós preparamos, começou a preparar. E aí ia vir ele, uma colega dele, a Luciene, que trabalhava com ele, que mora hoje com nós, e uma menina conhecida deles. Aí falou, já que tá todo mundo com essa ideia, na verdade, no início a Luciene para um outro destino, a Cibele também, enfim, mas todo mundo com a mesma ideia, vamos então juntar a ideia de Portugal. E vão alugar, a gente de início mora, e depois todo mundo caminha para aquilo que quer, né? Sim. Enfim, o Rony muito focado naquilo que Deus queria. E nesse meio termo ali, a gente, né, criamos um grupo, aquela coisa toda. Nesse período, organizando, todo mundo muito empolgado, eu também orando e buscando muito a Deus para saber, porque ainda não tinha total certeza se era aquilo mesmo. Eu tinha muito medo de me decepcionar e decepcionar aquilo que Deus. Eu falei, Deus, eu não quero mais lutar com minhas próprias forças, eu estou cansada. Foram 30 anos da minha vida buscando eu fazer. Não, eu conheço hoje a sua palavra. Todos os dias, né, a gente aprende um pouquinho. E aí, enfim, do nada, o Rony falou, olha, eu não vou esse ano, que era o ano que nós íamos vir, né? Eu já vou para 3 anos agora em outubro. Eu não vou, mandou no grupo. As meninas ficaram super decepcionadas com ele. Ficou nervosas. Tipo, não acredito que não vai. Só que quando ele falou, o meu coração também diz algo que, tipo, não é o momento. Eu falei, engraçado, eu também não tô sentindo que é a hora. Ele pegou, eu mandei para ele no particular, que eu não queria ficar debatendo ali no grupo para desanimar ninguém, porque cada um tem seus planos, né? Projeto ali. Enfim, nesse meio termo, o Rony sai do grupo e fica nós 3. Um pouquinho meio pressionada, no sentido me convencer de vir, ou no sentido de querer ajudar para mim não desistir. Elas também não queriam me prejudicar também, eu não vejo isso. Mas me convenceram, não, vamos sim para Portugal, já está tudo certo. Fulana já saiu do trabalho, qualquer coisa. E o mais engraçado é que quando eu fui para poder... Aí, beleza, ele já saiu, nós decidimos, nós vamos, começou a caminhar. Eu estava tudo pronto para poder vir para Portugal. Seria no mês de junho. E aí, eu estava pronta as coisas, eu falei, agora está na hora de eu pedir conta na empresa. Porque eu não, as meninas já tinham sido mandadas embora, uma já estava recebendo aviso e a outra já estava até também pronta. Tem que pedir conta. E orando a Deus, buscando a Deus, orando a Deus, buscando a Deus, porque eu falei, meu pai, o Senhor falou, mas será que a hora falar é uma coisa, mas não, né, não se empolga. E eu falei, olha, eu vou. Quando eu fui comprar minha passagem, eu falei, eu tenho um valor X, como eu vou ter que pedir conta, eu não vou receber acerto. E eu não quero gastar todo o meu dinheiro, meu investimento, porque eu não sei o que vai acontecer na Europa. Eu me preparei financeiramente. Sim. Mas eu falei, eu vou comprar minha passagem no cartão para dividir. Meu cartão tinha limite, não passou. Não passou. Quando esse cartão não passou, eu fui recorrer ao outro recurso, que era minha irmã. Aí eu desço para casa da minha irmã, em Birité, falo com ela, que ela é cunhada do Ronei, né? Que o irmão dele é casado com o Ronei. E aí, o irmão do Ronei é casado com a Adriana. E aí eu falei, Dri, passa dela. Não, né, qualquer coisa usa meu cartão, tá? Mas olha direitinho, muito preocupada. Aí minha família começou a preocupar. Porque até então eu ia vir com 2 pessoas que eu não conhecia. Uma coisa é eu vim com o Ronei, que é, todo mundo já conhece o caráter, a personalidade dele. Outra coisa, não conheço, não é julgando, mas eu não conheço. A minha mãe começou a ficar já preocupada. Eu falei, não, tá bem, mas Deus está no controle, tá? Aquela coisa toda, assim, tá no controle, mas olha bem. A Adriana falou, Aline, algo me diz que não é para você ser um Rony, minha irmã. Nossa, eu quero, assim, o melhor para sua vida, mas ora a Deus. Eu falei, tá.
Aí eu lembro que eu fiquei o final de semana com ela. Falei assim, o Rony é muito enrolado, Dri. Planejou quase um ano todo, agora está dizendo que não vai. Desde o ano passado, final do ano passado. Chega no mês, 3 meses antes, fala que não vai. Ela falou, você quem sabe. Beleza. Eu fui para casa, eu fui para o culto. Eu lembro que eu peguei um Uber e fui para o culto. O pastor literalmente estava falando para não precipitar. Mas eu nem queria ouvir muito aquele culto. Aquele culto não estava mais do meu agrado. Não é para mim, não. Não. Deve ser para outra pessoa. Enfim, cheguei em casa. Amém, tudo bem. Na segunda-feira, eu mandei mensagem para a menina, tenta passar meu cartão de novo, porque eu tenho um limite. Deve ser alguma coisa erro no sistema. E eu quero viajar junto com as meninas. As meninas vai no dia 12 de junho. Ia sair dia 11 e chegar aqui dia 12. Eu vou com as meninas, enfim. Ela disse, tá bom, me passa. A menina parece que não olhou. Quando foi 9 horas da manhã, eu trabalhava em home office. Eu fui trabalhar e eu fui ouvir o Vinícius Iracete. E ele estava falando de negócio de feitiçaria. Não era nem porque, 6 horas da manhã ele faz a oração do Salmo 91. Às 9 ele entra para dar direção profética. Sim. E às 18 é novamente oração. Entrei. E ele começa a falar. Espírito Santo está me incomodando. Tem uma pessoa nessa live, o nome dela é Aline. Eita. Aline. Eu falei, deve ter 1000 Aline ali. É desse jeito, quando a gente não quer ouvir a voz de Deus, Deus usa todo mundo e você não quer ouvir, né? A voz dele, eu falei, aí a Aline falou 2 vezes meu nome. Quando ele fala, eu não dei muito ouvido. Eu falei, tem muitas Aline, não sou eu. Mas fiquei assim, né? Não sei se você tá indo embora ou viajar. Te vi passar numa porta giratória com 2 pessoas. Falei, meu Deus, sou eu mesmo. Eu vou Quem com as contou meninas. para ele? Quem contou? O Senhor lá em São Paulo, em nome de Jesus, nunca me viu. Já fui no congresso dele, mas eu fisicamente eu não tive a oportunidade dele vir orar por mim. Meu Deus, ele está falando comigo? Senhor, o Senhor está falando comigo? Aí, quando falou isso, meu mundo acabou. Eu estava trabalhando, eu já desliguei tudo, desconectei tudo. Comecei a chorar, ao mesmo tempo a orar. Pedir a Deus perdão por falta de desobediência. Porque eu não sabia o que Deus queria nesse meio termo e eu queria vir. E Ele estava me livrando de algo. Tudo bem. Compra passagem, chega, né? As meninas, o mês de junho, dali faltava 1 mês e meio, mais ou menos. Vieram viajar no dia 11 de junho. No dia 19 de junho, meu pai é internado com pneumonia, estado gravíssimo, entubado por causa do Covid. Meu pai é diabético, meu pai tem todas as hipóteses do mundo para o homem dele não estar vivo na pandemia. Sim. Toda possibilidade que você vê meu pai, você ia olhar e falar, não vai sobreviver. Passou a pandemia? Passou. Deus nos livrou, porque o momento que estava a pandemia, ninguém lá em casa pegou. A família grande, graças a Deus, Deus cuida a todo momento. Ninguém, todo mundo, de família não. Sim. Ali meus próximos íntimos, mas os de casa, né? Vamos dizer assim, não. Dia 19. No dia 19 eu fui entender o não de Deus. Mas Deus é fiel. Quando Ele fala, Ele faz. No tempo dele, não no seu tempo. Eu não falei para minha filha que você não vai. Eu só falei que a hora não era a hora. A porta giratória que o Vinícius falou era com as meninas. Não era para você vir. Seu pai ia adoecer, seu pai ia precisar de você no hospital. E se você tivesse ido, por mais que eu eu ia livrar seu pai, você não ia aguentar a pressão lá fora, porque você é a queridinha do papai, e ia vir embora. E os planos que eu tinha para sua vida ia ser todo derrotado, e você ia ficar frustrada e ia começar tudo de novo, do zero. Então, eu te conheço, minha filha. Você ainda para não conhecer você, mas eu te conheço. E meu pai internado. E foi assim, ó. Meu pai sentiu falta de ar. E quando ele sente a falta de ar, meu irmão pega já no carro e já leva. Ele já fala, seu pai vai ser internado. A gente vai mandar uma transferência para o hospital porque seu pai está com pneumonia. E está muito coisa que não sei o que. Tem que fazer o teste do Covid. Tem tanta informação na minha cabeça que eu não conseguia lembrar nada. E eu já tinha, entre as comunicado à empresa que eu ia sair. E aí meu pai foi. Quando eu fui, eu me senti culpada, né? Porque, eu ia sair perto dos meus pais. Quando
E eu fui para o hospital. E eu fiquei. Eu lembro que o meu irmão mais velho, esse que é super protetor, levou. E depois eu fui para o hospital. E eu não queria sair do hospital. Não queria sair do hospital. E aconteceu uma situação no hospital com meu pai que eles tinham falado que era pneumonia. Só que quando meu pai estava internado na noite seguinte do hospital, estava chegando o paciente. E algo me incomodava muito. Não pode fazer isso, mas eu fui no paciente. Eu falei, você tá com o quê? Ele, eu tô com Covid. E eles não tinham ainda passado nenhum laudo no meu pai de Covid. Nossa. Só estava falando da pneumonia. Hum. E meu pai tem 82 anos. Eu não estou falando de um jovem. Eu estou falando de todo o problema que meu pai tem de saúde, que eu conheço. Meu pai usa bombinha, meu pai tem várias coisas. Meu pai ficou dependente do oxigênio. E vocês colocam meu pai num quarto de caso de Covid. Meu mundo acabou. Deu Nossa. polícia. Que eu fiz um escândalo no hospital. Eu não aceitei. Eu fui lá na frente falar com as pessoas que eu achava um absurdo aquilo, deles colocar o meu pai, um senhor de 80, não que ele é melhor do que ninguém, mas de 82 Não, mas anos, com pneumonia, internado, estado grave, com um uma paciente coisa com puxava a outra, Covid. né? Sendo que meu pai ainda não tinha feito o laudo do Covid. Se ele tivesse com o Covid, ok, eu vou aceitar. Mas ao contrário disso, eu não aceito. E o segurança, um fuzuê. Isso já era 11 horas. Família inteira desce para Nova Lima. Porque, tipo, eu sou a caçula, Sim. não pode acontecer nada com a caçula, porque tá todo mundo lá. E eu falei, não aceito. Mas todo momento, Deus, mesmo no hospital, ele falava para mim manter a calma, porque ele estava cuidando de todas as coisas. Portanto, nesse mesmo dia de muita aflição, de polícia, de desespero da minha parte, que eu perdi, assim, total cabeça, no sentido, eu não quis aceitar meu pai naquela situação. Porque, tipo, era um processo. Eu ia viajar, imagina quantas coisas vieram na minha cabeça naquele momento. E meu pai nunca, meus 34 anos, eu nunca vi meu pai internado. Eu, Aline, nunca vi. Agora, nesse processo, nessa idade, meu pai é mais forte do que você imagina. Ele é toda força que Deus deu meu pai, Covid, seja o que for, meu pai está lá, está de pé, pela honra e glória do Senhor, porque se não fosse Deus, já tinha levado ele há muito tempo. Mas até nisso também, hoje eu creio que Deus está me preparando. E ele precisava, porque enquanto eu via o homem como, eu posso entrar numa depressão, eu posso, carnal, cometer um suicídio, eu não aceitar. E não é assim a vida. A vida não resume a isso. A vida vai continuar. Você vai ter a sua vida. Você vai ter que passar por isso. Entendeu? E eu não ia aceitar isso. Nesse sentido. E eu fiquei no hospital, não queria sair do hospital. Só que no terceiro dia eu peguei Covid. E eles me tiraram do hospital. Eu falei, pai, eu vou sair do hospital com Covid. Mas se alguma coisa acontecer com o Senhor, eu nem sei o que vai acontecer. E ele, tipo, muito triste lá. Porque eu me senti muito culpada de vir para cá. E se acontecesse alguma coisa com meu pai, eu não ia me perdoar. Deus me conhece. Só Deus. Só o tratar de Deus na minha vida. Porque meu amor é tão grande pela minha família. Só Deus sabe. Mas Ele precisa disso. Ele precisa trabalhar em mim. É através da minha vida, eu creio, que meu pai aceitou Jesus ano passado. Glória E a nem Deus. precisou de eu estar lá. Glória a Deus. Sabe? Nem precisou de eu estar presente. E até para isso Deus marcou o culto comigo antes. Sabe? E aí, beleza. Só que nesse meio termo, meu pai, olha como que Deus é. Né? Meu pai ficou 11 dias internado. A data que eu ia vir para Portugal, meu pai ficou 11 dias internado. E quando passou julho, eu não queria falar mais em Portugal. Nem vem com essa história. Sim. Que agora eu vou ficar com minha mãe e com meu pai. Mas minha mãe sempre foi muito forte. Eu nunca vi histórico de saúde da minha mãe debilitado. Então, tipo, né? Meu pai não. Meu pai já tem um histórico muito debilitado. E além da saúde, né? Da idade também. E quando chegou em agosto, o Rony mandou uma mensagem. Falou assim, olha, eu sei o que aconteceu com seu pai. Graças a Deus, seu pai está bem.
mas não esquece das promessas de Deus na sua vida. Eu falei, também. Rony. Ele falou, ora a Deus, pergunta a Deus uma confirmação. Eu falei, tá, mas eu não quero mais ir para Portugal. Ele falou, mas Deus não falou isso. Prepara um momento com Deus e tira que Deus vai te revelar. Porque agora eu vou e eu sinto que eu tenho que ir. E ele não me impressionou nada. E eu comecei a orar novamente ali com Deus, a minha vida. E falei para Deus, se for da tua vontade, que se a sua vontade seja feita. E como eu já estava muito cansado da vida toda, 30 anos da minha vida, batalhando, braçal, fazendo as coisas do meu jeito, eu não queria mais essa vida. Eu queria realmente ser obediente à voz de Deus. E quando a empresa soube do meu pai, ela falou, não saia da empresa, porque seu pai está doente, pelo menos você trabalha home office e tem um tempo de ficar com seu pai. E eles me apoiaram muito, no sentido, quando meu pai estava no hospital, sabe? Porque eu tinha pedido praticamente conta. Poderia ter mandado embora. Fiquei esse tempo todo de atestada, enfim. E aí, eu queria ser mandada embora, e eles falaram que não mandaram embora, não mandava embora, porque era home office, não tinha motivo, era uma funcionária boa, não tinha motivo para me mandar embora. E é uma proposta que eu fiz com Deus. Falei, a empresa não manda embora. E eu fiz essa proposta com Deus. Se a empresa me mandar embora, a confirmação. No dia, primeira semana de setembro, eu fui mandada embora e cumpri um aviso até dia 26 de setembro. Quando eu fui mandada embora, quando a empresa me ligou, a minha chefe, o RH, home office, falou, Aline, você tinha pedido uns meses atrás e a gente olhando, avaliando aqui, a gente vai te demitir, é aviso indenizado, não precisa cumprir aviso. E eu super em paz. Que eu tinha orado a Deus, falado exatamente isso para Deus. E aí a empresa vai recolher esses materiais, né? Perguntou do meu pai, falei, meu pai tá ótimo, graças a Deus, eu tipo no maior paz. Tudo em paz. E aí eu liguei pro Rony, e o Rony falou assim, eu vou comprar nossa passagem hoje. Quando chega lá, ele me liga, nós compramos em Belo Horizonte mesmo, na agência. Ele só tem dia 11 de outubro. E dia 23, qual data? Foi dia 11. Entendi já. Dia 11. 11, 11, 11. Né? É a data que eu queria. Você. A data de Deus é outra. O seu pai, 11 dias, eu vou deixar para você entender que eu não esqueci daquela data que você chorou, que você desacreditou, que você achou que eu tinha abandonado. Não. Aquela data vai ficar marcada. Os 11 dias do seu pai no hospital. Mas eu vou também preparar a data do dia 11 para você ter certeza que esse testemunho serve para poder te mostrar que eu sou um Deus na sua vida. Que eu não te abandono, minha filha. E todo momento, eu vejo Deus na minha vida. Todo o momento eu vejo Deus. Assim, eu tô falando para Deus que esse é o primeiro ano que eu volto ao Brasil depois desse processo em Portugal. E tô falando, Deus me prepara a todo momento. Porque a velha Aline literalmente morreu. Por completo mesmo. Agora é uma nova Aline. E não é por causa do batismo. É por causa dele me preparar em Portugal. Quando a minha família me vê, eles acharam que eu estava tratada, não estava. Eu estava sendo preparada. O tratamento está sendo aqui. E a mudança que eles vão ver, que eu creio, é através da minha vida, não porque eu sou melhor do que eles, não porque eu estou em Portugal. Não é por esse motivo que Deus vai mudar a vida dele. Mas Deus precisa de um. É somente de um para poder. E eu lembro que meu primeiro ano em Portugal, eu escrevi, eu li tudo no papel para Deus, as coisas que eu queria. E todos os dias eu olho aquela carta para Deus e vou riscando. Todos os dias. E falando, a promessa do Senhor está sendo cumprida. Aleluia. Sabe? Então, nada é no nosso tempo, nada é em vão. Doeu muito a minha vida. A minha vinda para cá foi muito dolorosa para mim. Muito. Porque eu estava debaixo de uma família, não vou dizer perfeita, mas a minha família é a minha base. A minha família que construiu a Aline que eu sou hoje. Foi só da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos que lutaram
para mim não ser qualquer uma no mundo, que me deram do bom e do melhor nas condições dele. Mas Cristo sabia que eu precisava. A minha filha tem tudo e não tem nada. Não é o melhor material. Meu pai sempre preocupou de me dar. Leitura era uma loja muito famosa e muito conhecida em Belo Horizonte. Quem compra na leitura é só rico. Meu pai preocupava de me dar material. Eu lembro que eu chegava com os melhores fechários da escola. As meninas ficavam tipo, como assim, né? Naquelas condições. Sempre, sempre, sempre meus pais batalharam ali para me dar uma boa vida. Comecei a trabalhar nova, porque eu sempre fui uma menina muito dependente, muito corajosa, sabe? Sempre encarei muita vida assim. E então, meus 14 anos, eu entrei numa empresa e ali começou a minha caminhada, minha responsabilidade. Eu sempre fui muito responsável. Sempre fui muito, como diz a minha irmã, a Aline sempre foi muito guerreira, né? Elas falam assim, eu não tenho a coragem que a caçula tem. Não faço o que a Aline fez. Ela, de certa forma, nos inspira muito. Porque muitos olham para mim, até meus amigos, eu não deixarei a vida que eu tenho aqui para ir para Portugal. A sua vida. Muitos olham e falam assim, você tá doida, Aline? Tá maluca? Para que você vai para Portugal? Você não precisa, precisa descer, precisa diminuir, precisa realmente que Deus cresça e eu diminua. E cada passo, processo da minha vida, cada louvor marcou muito, né? Eu estava no Brasil, louvor que falava muito comigo, que ele cresça e eu diminua. Depois, quando eu fui pelo processo do meu encontro com Deus e a minha vinda para cá, o processo da preparação, Deus já começou a falar comigo, é o meu alívio. Portanto, quando eu vim para cá, minha família cantou, és o meu alívio. Por quê? Porque eles entenderam e entendem o processo. Então, cada fase, eu percebo ali que Deus ele vai tratando, ele vai moldando, ele vai trabalhando, sabe? E sou muito, muito grata a Deus por tudo. Eu fazeria com toda certeza, se você hoje me perguntar, Aline, mesmo que Deus ele não revela, mas hoje ele já revelou muitas coisas que eu não entendi há 3 anos atrás. Sim. Eu passaria tudo de novo. Mesmo com muita dor, com muito choro e muitas lágrimas. Eu falo que o Ronei, ele é meu futuro esposo, recentemente, em nome de Jesus. Ele foi meu pastor, ele foi meu amigo, ele foi meu psicólogo, meu terapeuta, ele foi tudo. Porque o meu primeiro ano, ninguém nem sonha o que eu passei e vivi. Pois. Para estar onde eu estou, sendo preparada para estar hoje aqui falando da experiência com Deus, como diz o Rony, olhando para a Aline assim, Deus, só o Senhor. Não dá. Não dá. É só o Senhor. Só o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, E eu creio que Deus vai fazer mais e mais. Em nome Amém. de Jesus, eu creio Amém, eu creio. que ainda não acabou, né? Ainda não acabou. Como você disse, você é a caçula, você é a amada. Então Deus precisava de tirar você do meio da tua terra, da tua parentela, para quê? Para te forjar. E onde é que ele forja? No deserto. Entende? Para te forjar. Para que a Aline está agora está preparada. Agora sim, Aline, vai. Porque Deus, ele não quer salvar só a mim, a você. Não. E como você falou, ele só precisa de um. Só precisa de um. E eu creio que ele vai fazer grandes coisas na tua vida, através da Amém. tua vida. Amém. Em nome de Eu Jesus. creio em nome de Jesus. Pronto, eu vou te pedir para você orar, né? Talvez alguém esteja passando por essa experiência a qual você está passou, e não entende, né? Porque quando a gente está passando no momento, a gente não entende o porquê daquilo tudo, né? Mas depois que a gente vai entender, depois que Exato. passa, né? E muita gente, às vezes, está passando por essa situação e não sabe, né?
para o que fazer, para onde correr, né? Eu queria que você desse um conselho para essa pessoa e logo após orasse, para a Amém. gente acabar. Em Amém, nome de amém. Jesus. Olha, gente, o conselho que eu dou, né, é nunca desistir das promessas do Senhor. Por mais que às vezes você não vai entender, não vai compreender, não vai aceitar, mas nunca desiste daquilo que Deus te prometeu. Continua firme, confiante. Eu mesmo não precisei, né? A igreja ela nos ajuda muito. Estar em comunhão é muito importante, sim. E não falo o contrário. Eu agradeço a Deus pela casa que o Senhor me preparou. Eu sou muito grata a Deus onde eu estou hoje, mas prepara. Nem que seja no seu quarto, no seu secreto, com Deus. Pega a Bíblia, Deus, eu não estou entendendo muito. Fala comigo. O que o Senhor quer dizer? Né? Eu estava lendo um livro e Deus me fez voltar uma página 3 vezes. Eu falei, para que Deus está querendo falar comigo? Deus tem sempre algo ali. Eu já li isso daqui novamente, sim. Porque é ali que Deus quer tratar, ali que ainda está passando despercebido e você não está vendo. Então acredita no Senhor, confia no Senhor e nunca desiste naquilo que Deus te prometeu. Amém? Amém. Pode orar. Senhor Deus Pai eterno, Paizinho, mais uma vez eu te dou graça, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. O Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado, Deus, pelo tratar que o Senhor fez na minha vida, Pai. Obrigado, Deus, pela essa oportunidade que o Senhor está me dando agora, Pai, de falar de testemunho para poder atingir novas vidas, Senhor. Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece quem eu sou. Mas o Senhor conhece, Pai, essa pessoa que está do outro lado para ouvir esse testemunho. O Senhor conhece cada um deles, Pai. Vai de encontro, Pai, essa pessoa, vai de encontro essa família, Pai. Revela para ela, Pai. Mostra para ela o verdadeiro propósito, Pai. Mostra para ela que mesmo no meio da dor, Senhor, o Senhor está ali presente, segurando em tuas mãos, que o Senhor não vai desamparar, o Senhor não vai abandonar, Pai. O Senhor é o Deus que cura, que liberta, que salva, Pai. Nós agradecemos por cada oportunidade, Jesus, que nós podemos entender, Pai, que toda honra e toda glória é feita e dada ao Senhor, Pai. Tudo que eu falei diante de Ti, Pai, diante de Ti, Pai, nesse momento aqui, é para Ti, é para edificar o Senhor, Pai. Não é por mim, não é o meu ego, Pai, que o Senhor possa cada vez mais crescer, que eu possa cada vez mais diminuir, Deus. Que o Senhor possa, Pai, através dessa live, Pai, alcançar a vida, pessoas, Pai, por este momento até pensando que está abandonado pelo Senhor, mas o Senhor não abandona o teu filho, o Senhor não larga das mãos do teu filho, o Senhor sempre está presente e na hora, lá na frente, nós vamos enxergar, vai doer, nós vamos chorar, mas o Senhor ainda vai estar lá presente, Pai, e a gente vai entender o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Obrigado desde já, Pai, agradeço por tudo, Pai. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Aline, quero agradecer por você ter se disponibilizado a estar aqui conosco, né? Em nome de Jesus. E que o Senhor venha resplandecer a luz dele sobre a tua vida, a face dele sobre a tua vida. E onde você pisar, a presença dele vai estar contigo. Em nome de Jesus. Obrigado por você estar aqui conosco, assistindo. E eu creio que edificando também a tua vida. Eu peço que você compartilhe com tua família, teus amigos, em nome de Jesus, porque talvez esse testemunho não foi para você, mas possa ser para o teu vizinho, possa ser para o teu amigo que esteja precisando de ouvir, né? E crer que só o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Deus abençoe e até a próxima. Amém. Tchauzinho. Glória a Deus.